Você que gostaria de saber mais sobre arquitetura, design de interiores e projeto, vem com a gente. Olá, está no ar mais um episódio do Diário de Obra Podcast, o seu canal da engenharia, arquitetura e da construção a seco. Eu, James, tenho um enorme prazer hoje de receber a nossa referência em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, a empresa de calhas, rufos e coifas. Seja bem-vindo, Jefferson, da Francino Calhas. Ô James, obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Na hora que chegou o convite eu fiquei muito feliz. Vai ser uma oportunidade da gente estar discutindo esse ramo de calha, aí tanto na parte do steel frame quanto de alvenaria também, né, que engloba os dois. Acho que a nossa área é um pouco, não é muito vista, e isso é bom para a gente estar trazendo mais visibilidade para a nossa área. E eu trouxe para você também aqui uns presentes, um boné da Francino. Ah, legal, Jefferson, e uma obrigado. canequinha aqui do Diário da Francino. Ah, legal, tomar um cafezinho. Obrigado, fica aí, né, os presentes. É uma honra para a gente aqui do Diário de Obras receber isso, né? Jefferson hoje é um dos nossos patrocinadores, né? O Jefferson é quem hoje é um dos maiores incentivadores desse projeto. Com certeza. E é uma honra para nós, Jefferson, saber um pouco que você está conosco e poder divulgar um pouco desse trabalho, né, que é relacionado a calhas, os calheiros em si, né, que misticamente falando, ao longo desse período de construção, ninguém tinha essa visibilidade que vem ganhando, né, nesse mercado. E até para poder falar sobre isso, eu gostaria de conhecer um pouco da história, assim, do Jefferson, né, como que o Jefferson entrou nesse mercado e aproveitando, assim, também para falar um pouco da Francino, né, da história de vocês, como que surgiu essa empresa, né, como que ganhou essa proporção que é hoje. Então, cara, a nossa história é bem grande, eu vou dar uma resumida aqui, mas igual você falou a questão da visibilidade, a gente tem muitos calheiros aí que tem, né, vamos supor, a gente pega muito com referência o VS, que ele já tem, eu acho que 700 mil seguidores no Instagram, então eles, assim, são a referência do mercado, mas a gente tem se tornado referência mais em questão, vamos dizer assim, de empresa, sabe? Porque quando eu comecei, vou contar um pouco da história aqui, eu tentei pegar alguma empresa de referência e não tinha, assim, você tinha muitos calheiros, igual o VS, que são sensacionais, mas empresa mesmo não tive um ponto de referência. Aí eu falei, então se não tem, eu vou tentar puxar isso aí, criar alguma coisa, e foi assim que essa foi a ideia, sabe? Começando um pouco da história, vou resumir aqui, eu e meus pais morávamos na casa da minha avó, e ao lado da casa dessa minha avó tinha uma fábrica de calha. E, na verdade, eu nem comecei com calha, assim, foi lavando o carro. Então, eu lavava carro ali final de semana e o dono dessa empresa de calha gostava ali, viu eu lavando o carro, pediu pra eu lavar o carro dele. Então, ele gostou da lavagem e tal, então a gente ganhou uma moral com ele ali, com essa lavando o carro dele. E em 2011, teve uma greve escolar, durou uns 3 meses, eu não tava aguentando mais ficar em casa. Aí, como eu já tinha uma moral com o Marcelo, eu falei assim, ô Marcelo, se tiver um cômodo aí pra varrer, alguma coisa, você me chama, porque eu tô parado. E aí, ele me chamou. Só que aí, depois, eu comecei lá como ajudante do ajudante. E aí, depois voltou a aula. Aí eu estudava meu horário e trabalhava meu horário. Aí, depois de um tempo, de um ano mais ou menos, eu acho que é importante comentar essa questão do meu pai, que ele tem uma importância muito grande, até mesmo por causa do nome da empresa, é uma homenagem que eu fiz para ele. Depois de um ano que eu estava nessa rotina de meu horário, eu queria trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, até mesmo para não estar ganhando mais. E meu pai foi contra. Ele falou, cara, você não vai fazer isso, que você vai largar os estudos, você vai virar tal. E a gente teve uma briga, isso foi numa quarta-feira. E aí na sexta-feira ele falou assim, vou ali no bar, e nunca mais voltou. E aí como a gente teve essa briga antes, então isso ficou muito marcado pra mim. E aí eu fui, acabou que depois que ele desapareceu, eu tive que ajudar minha mãe, então mais um motivo pra mim estudar à noite, trabalhar o dia todo. Aí eu comecei a trabalhar o dia todo. Depois de uns 2 anos disso, o Marcelo, que era o dono da empresa, ele formou em engenharia e foi trabalhar para o estado de engenheiro. E aí era ele o pai dele. O pai dele já tem 70 e poucos anos, então as coisas começaram a dar uma desandada e tal. Na época eles tinham 6 colaboradores, foi saindo todo mundo aos poucos e no final das contas ficou só eu. E aí eu buscava material, fazia orçamento, instalava, produzia, eu fazia tudo. Foi essa rotina durante um ano e meio. Só que isso foi muito cansativo, cara, e eu acabei adoecendo.
por causa dessa, né, excesso de trabalho. Eu fiquei 3 meses internado, eu quase morri, foi um negócio muito sério. Aí, né, por essa crise minha, né, que eu tive, aí eu chamei o Marcelo, falei assim, olha, Marcelo, infelizmente eu não vou poder dar continuidade e tal. E beleza. Aí, só que eu fiquei desempregado, não sabia fazer nada, sem rumo, a única coisa que eu podia fazer era, que eu sabia era fazer calha. E eles fecharam a empresa também. Aí eu chamei o Marcelo e falei assim, olha, Marcelo, vocês estão com a fábrica fechada e eu tô devendo tudo, tô atrasado, vamos voltar de uma forma que não pese tanto. Aí a gente chegou num acordo e voltamos. Aí uma semana que eu tinha voltado, ele fez a proposta de eu arrendar a empresa. Então, assim, cara, queria deixar meu agradecimento aqui, Marcelo. Eu te devo. Minha gratidão por você é imensa, não tem palavras. Hoje, tudo que eu tenho, que eu sou, é pela oportunidade que você me deu. Então, assim, cara, obrigado mesmo. Ele sabe, sempre que eu encontro com ele, eu abraço, ele fala obrigado. Porque imagina, você com 20 anos, na época eu tinha 20 anos, você me dá uma oportunidade dessa, Acreditar, né? acreditou. E, então, assim, eu sou muito grato para ele. Só que tinha alguns poréns aí, né? O primeiro era que eu estava devendo. Como é que eu ia começar uma empresa? Então, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. E outra coisa, não tinha ninguém que me apoiasse. E eu, na época, eu cheguei para todo mundo, falei, e aí, o que você acha e tal? Eu não esqueço que um tio meu virou para mim e falou assim, cara, isso foi em 2016, então era época de crise, né? Ele virou para mim e falou assim, Jefferson, a única empresa que cresce hoje é a Aluga-se. Eu falei assim, Aluga-se? Vai lá no centro da cidade, olha o tanto de placa de Alugas que tem. Nossa, isso aí foi um balde de baque, água né? fria. Então, assim, todo mundo, cara, todos me desanimaram, assim. Só que aí eu cheguei numa tia minha lá e ela falou, olha, você tem o quê? Aí eu falei, nada. Ela tá assim, se der errado, você vai continuar com o quê? Eu falei, nada. Não, você vai ter experiência. Aí eu falei, Era o incentivo que você precisava, era o O empurrão, único né? que eu tive foi dela, né? Tia Graça também, muito obrigado. Essas palavras suas foram de grande valia. E eu realmente não tinha nada para perder, e encarei de cabeça. O valor lá da proposta do arrendamento da empresa era o dobro do salário que eu tinha. Então, assim, cara, foi uma loucura mesmo. Foi na fé. Aí começou eu, Deus e uma Kombi velha lá, que eu tenho ela até hoje, meu xodózinho que foi guardado lá. É, eu já passo muito lá no escritório e vejo ela lá. Que tá lá. E é muito lindo, né, Jefferson, saber como que a empresa surgiu, um pouco da sua história. Isso está muito ligado com o empreendedorismo em nosso país, né? Hoje você pega a história dos grandes empresários, né? A maioria deles, realmente, a gente fala empreendedor, né? A palavra dor está muito ligado ao empreender mesmo, né? Algo que é muito... É um sofrimento, apesar de ser gostoso, mas ele é necessário para amadurecimento, crescimento, até por uma questão de visão também, né? Muitas das vezes a gente tem visão, mas a gente fica com receio, com medo de dar o próximo passo, né? O que eu vejo muito, James, que quando se fala de empreendedorismo, o pessoal acha que é pegar uma pessoa ali, pôr para trabalhar e você ficar sentado só recebendo dinheiro. E empreendedorismo não é isso. Eu falo sempre isso. Não foi fácil no começo, não é fácil hoje e nunca vai ser. Entendeu? Não existe essa questão de, que empreender, eu quero com um contrato de 50 pessoas e põe para trabalhar. Não existe. Nunca foi fácil, não é e não vai ser. Né? Então, às vezes a gente encontra cadeiras aí, igual eu estava lá na FEICOM, o pessoal às vezes pergunta a questão da empresa, eu falei, gente, não ilute por isso, não é porque eu tenho uma equipe bacana lá hoje, que eu não trabalho muito, pelo contrário, você trabalha do mesmo jeito, se bobear até mais. E a gente se conversa aí 4 horas da manhã, muitas das vezes, né, Jéssica? Falando sobre... 4 horas da manhã, eu falei, James, mandei uma mensagem, que você acorda com a cabeça com alguma coisa, eu te mando mensagem. Afinal, que ele acordei, ele lê. Ele me respondeu 4 horas da manhã, eu falei, você tá acordado? Porque é muito ligado a isso, né? A gente tá ali já desde cedo, a hora que levanta, pensando como que vai programar o dia, a semana, né? Pensando nas equipes, como que vai para cada lugar, como que vai fazer em cada obra, até para manter o mesmo padrão. Sim. Então, assim, a nossa rotina era exaustiva mesmo, demais, né? Demais. Hoje eu não trabalho tão fisicamente igual eu trabalhava antigamente, né? Que era questão de buscar material, aquela coisa toda. Mas o psicológico não para, é o tempo todo. Hoje a gente tem uma equipe lá bacana, grande, cara, eu sou fã demais da minha equipe que a gente montou. Mandar um abraço para eles também, que se não fosse eles, a Francine não era nada. E se fosse eles também, acho que a Francine nem existia, porque eu já tinha, não desistido, mas a gente não tinha crescido tanto que cresceu. Então, todo mundo ali, cara, todos que estão lá hoje são importantíssimos. Então, assim, a equipe que a gente montou hoje é diferenciada. Todos lá, cara, eu sou fã demais deles, eles sabem. E não é da boca para fora.
e ele sabe muito bem do que eu tô falando. Ah, legal. Fica um abraço para vocês aí da família Francino, né? Todas as vezes em que eu estive na empresa, fui muito bem recebido, O né? pessoal lá é Pessoal bacana. muito bem receptivo, pessoal muito bem atencioso conosco. Então fica um forte abraço para todos aí da Francino, né? Que essa empresa possa crescer cada dia mais aí, né? Amém. Hoje é uma referência em Belo Horizonte, mas que cada dia mais vocês ganham uma expansão, né? Principalmente dentro de condomínio, que a gente vê que vocês atuam fortemente Sim. aí, né? E aproveitando para falar um pouco sobre a equipe, assim, gostaria de que você explanasse um pouco como que é feito esse processo da fabricação desse material lá na sua indústria, né? Lá na sua empresa, a gente chega, a gente já vê aquele maquinário, né? Aquele É. que já encanta um pouco para a gente que é visitante ali. Como que é feito esse processo aí de calha, rufos, né? Das coifas? Como que começa isso, assim, desde o cliente, assim, né? Porque a gente sabe que o seu produto ele é diferenciado porque hoje ele é sobre medida, né? Não é uma fábrica, você chega lá, eu quero comprar 10 calhas, 5 calhas, não. Você tem um atendimento exclusivo, você tem uma medida específica, você tem uma forma de atender, né? E até foi isso que fez expandir o seu negócio, né? Como que funciona essa rotina, essa didática, esse atendimento? Então, James, o que acontece? Dobrar a cara qualquer um dobra. A questão é que, eu até tô pondo o slogan lá da Francina, assim, ó, Francina Soluções sob medida. Porque dobrar a cara é uma coisa fácil. Só que você entender a necessidade do cliente e fazer uma coisa que vai atender a necessidade dele, esse que é o diferencial. Questão do material. A gente tem as dobradeiras. Então a gente tem dobradeira lá de 4 e de 6 metros. Existem dobradeiras maiores, mas eu não conheço alguém aqui em BH que tenha. Geralmente o tamanho padrão é 6 metros mesmo, até por questão de transporte, né? Então, tamanho 6 metros. A largura, a gente sempre tem o desenvolvimento que começa ali 10, 15, 20, 25, 30. O máximo é 1,20. Então, o máximo que a gente consegue desenvolver uma peça é 1,20. Dá até para fazer mais? Dá, mas ele tem que fazer emenda na chapa. Aí já é um pouco mais complicado. Então, a gente tem comprimidos infinitos, só que aí a gente vai ter que fazer de 6 em 6 metros, e a largura a gente esbarra aí nesse desenvolvimento de 1,20 m. Lá a gente usa para fazer rufo, chapa 0, chapa 28, e para calha é chapa 26. A gente gosta muito de utilizar o material galvalume, né? Uhum. Quando eu comecei lá, a gente usava só galvanizado, e as emendas, os negócios era tudo feito com solda. Só que de um tempo para cá, o material não é mais o mesmo. Antigamente, para você soldar, você tem que passar o ácido muriático, fazer e tal. As chapas de hoje, cara, você passa o ácido ali, não é a mesma coisa. Então, assim, o galvalume, ele tem uma durabilidade maior, porque ele tem zinco ali na sua composição. Tanto é que você vê, todo telhado que faz, as telhas são o quê? É de galvalume, É. porque o galvalume é melhor. Aí algum cliente outro fala assim, não, eu quero soldado, beleza. A gente tem chapa galvanizada lá também, que a gente até usa para fazer as tubulações, a chaminé, essas coisas aí, a gente faz com galvanizado. Aí a gente usa essa chapa e faz a calha, mas 99% lá do nosso material é galvalume, usado com PU, então a gente até trouxe um monstruário ali para a gente fazer umas demonstrações. O galvalume ele é o melhor material que tem para calha e rufo no mercado. Ah, legal. Isso é até um ponto diferencial da empresa, né? E passa por um padrão de qualidade, né? A gente vê hoje, e assim, não é uma crítica, né? Mas até porque a gente sabe onde é o calcanhar de Aquiles de cada empresa, né? Muitas vezes a gente sabe que um material desse ele é um material mais caro. Obviamente, isso também agrega muito valor, né? Mas para quem está começando, ou talvez que é uma empresa um pouco menor, não tem a mesma, vamos dizer, condição de ali comprar um material talvez de uma qualidade maior, né? Até porque a gente sabe hoje que isso implica até na concorrência, que às vezes é um pouco desleal, né? A gente dá um valor, um preço, as pessoas não conseguem enxergar o que a gente oferece, né? Desde um produto que é diferenciado, um produto premium, uma qualidade maior, um atendimento específico, né? E a gente sofre muito isso no mercado, eu falo porque no escritório a gente passa por isso. Ah, eu tenho um orçamento aqui que ele é um pouco mais barato que o seu, né? Aí você vai fazer um comparativo, aí você pega aí desde a composição do material, né? No meu caso, especificamente, a gente tem ali o drywall e o shoe frame, né? A gente oferece esse serviço. São chapas também com espessuras diferentes, que isso implica também no valor, né? Uma chapa mais espessa, mais robusta, obviamente ela é mais cara porque ela tem uma resistência maior, talvez uma durabilidade maior, né? E então a gente enxerga essa dificuldade também no mercado, né? Porque a gente sabe que a Francine hoje, por ser referência, né? Isso acabando de nos abrir, né? Até o material específico que é utilizado, a gente consegue perceber uma nobreza aí no seu material, né? Cara, o que acontece? Vou ser sincero, questão de custo, do galvalume pro galvanizado é pouco. Não há uma diferença muito grande. A gente compra no quilo, sabe? Uhum. A diferença do quilo ali, a diferença é pouca do custo. O galvalume é às vezes um pouquinho mais caro, mas assim, na ponta do lado a diferença é pouco. Eu acho que o que mais diferencia mesmo é a questão, como eu te falei, de entender a necessidade do cliente. A gente tem muita indústria grande, que aí eles vendem metalon, é indústria mesmo, dobra calha, dobra. Só que eles não fazem calha com caimento, porque isso demanda tempo. Você pega uma chapa ali, aí a calha começa ali com 5 para 10.
Aí geralmente você tem que cortar esse excesso de material que vai sobrar. E eles não fazem isso. Eles querem o quê? Dobrar e entregar para o cliente. Vender um padrão, faz todas num padrão e manda para o mercado, né? A gente não, a gente vai lá, mede, entende, faz um caimento, tudo certinho. Outra coisa, a gente põe as tampas, manda o bocal colocado, que é a saída da água, né? Aí, às vezes, o cliente chega muito cliente lá assim, mas em tal lugar ficou mais em conta. Aí você vai ver, aí o cara, ela só dobra, aí eles vendem as tampas separadas e os bocais separados. Só que aí o cliente não põe na ponta do lápis. Ele vai ter que comprar, talvez, ali a broca é barato, né? Mas um alicate de arribite, que provavelmente ele não vai ter. O PU, um sachê de PU para poder vedar. Então, se você juntar a tampa, eles vendem separado. Então, se você pôr tudo na ponta do lápis, sai mais caro. No final da conta é mais caro, que você vai pagando, picadinho, aí você acha que tá mais barato porque você vai pagando fracionado, né? Vamos supor, a calha na empresa fica 150. Aí lá na concorrência, que vende desse jeito, né? Na indústria, vende por 100. Aí ele vai pagar R$5 em cada tampa, R$5 em cada bocal, mais R$20 no PU e mais a mão de obra que ele vai ter que ou fazer ou pagar alguém para fazer. Sai mais caro. Só que o pessoal não vê isso. É o que eu falo, né? A gente está até gravado nos episódios anteriores. Fica o convite para você que ainda não assistiu, né? A gente fala muito a respeito disso, né? Que empresas especializadas, muitas vezes, ela tem essa comodidade de te apresentar soluções, né? Diferente de algumas que, eu só faço isso, eu só faço aquilo. E no steel frame isso é muito comum, né? Porque às vezes tem empresa que só quer fazer estrutura, tem empresa que só quer chapeamento. Às vezes o cara quer fazer estrutura, mas a calha. E às vezes o serviço, o cara é especialista em estrutura, mas não é especialista em calha. Né? Então isso é muito ruim, né? Para o mercado. Por quê? Porque você acaba não tendo uma empresa especialista em determinada área, né? E muitas das vezes a pessoa quer fazer tudo, que isso vem muito do conceito do brasileiro, que vem do convencional, né? Você tem um pedreiro ali que às vezes o cara quer colocar pia, o cara quer colocar bancada, o cara quer colocar porcelanato, o cara quer fazer alvenaria, o cara quer fazer pintura, forro de gesso, né? Então a gente precisa sim melhorar esse conceito dentro do nosso país, né? Principalmente falando sobre tecnologias e querendo ou não, a calha é algo que, igual você falou, muitas vezes é só uma dobra. Não é não. Vai muito além de dobrar. É algo que tem que ser pensado, tem que ser estudado, né? Tem um cálculo específico, como você falou, né? Tem que ter pensado no caimento, que isso implica até no volume de água ali que vai receber. Os cálculos ali. Então é muito mais complexo, assim, né? Então as pessoas acham que é simplesmente dobrar, porque isso vem muito do conceito do que a gente está acostumado, que uma pessoa faz tudo, e às vezes a pessoa não tem essa visão, né? E aproveitando falar sobre isso, assim, existe uma diferença entre fazer a instalação desse material, né, dessas calhas que você faz, né, às vezes chapus, rufos, né, e também coifas. Esse procedimento de instalação desse material para o convencional, ele é muito diferente, ele destoa muito do steel frame. Existe uma técnica específica para ambas as soluções de construção? Cara, diferença não. Vou até pegar o monstruário que a gente trouxe aqui. Foi até o Raul que desenvolveu pra gente. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui foi o Raul fez pra gente, pra facilitar aqui no entendimento. Fica o agradecimento, viu, Raul? Como sempre, aí, sempre nos ajudando, apoiando o canal. É um prazer. Pra quem não conhece aí, a Mancecine, né? Fica as redes sociais aí do Raul. Então, quando a gente vai instalar no steel frame, a gente sempre opta por colocar o brocante ali no montante. Só que às vezes já tá tudo pronto, você não sabe onde que o montante tá. Então, a gente, quando vai utilizar fora do montante, direto na placa, igual tá aqui a placa, né? A gente usa esse tipo de bucha. É uma bucha diferenciada, que ela abre, à medida que você vai apertando o parafuso, ela abre, então ela cria essa barreira aqui na placa e faz a fixação. Na alvenaria convencional, a gente usa esse comum aqui, segura muito bem. Então, a diferença, a instalação é tudo a mesma coisa. A única coisa que muda mesmo é o material aqui de fixação. Se a gente sabe onde está o montante, usa um brocante normal. E quando é direto na placa, tem que ser essa bucha específica, que essa aqui, ela não segura. Dependendo se bater um vento, vai voar o rufo. No mais, a instalação é a mesma, né? O Raul até me deixou aqui uma amostra, que você é mais especialista do que eu posso explicar. Quer explicar aí, pessoal, o que é essa manta aqui? Isso aqui, pessoal, é o Tyvek, né? É uma membrana de vapor. Ela é muito utilizada para a questão de umidade, né, externa, né? Porque a gente tem uma placa cimentícia, né? Então ela automaticamente absorve, né, a água, né? Ela tem uma certa permeabilidade, mas ela absorve, né? É muito tempo exposta a água ali, ela vai chupar e vai absorver. Aqui nós estamos considerando a parte de fora, né? Isso, a parte externa, para quem está nos assistindo entender, né?
Então essa membrana de vapor, ela tem como função para não permitir que essa água, né, chuva ou, vamos supor, água que bater aqui, né, ela não entre para dentro da estrutura. Então ela nada mais é que uma barreira de vapor que a gente costuma falar, de impermeabilização. Ela não faz uma impermeabilização especificamente, mas ela ajuda que essa água externa ela não entre para dentro da edificação, né? Então, aí igual o Raul deixou nós mostrar aqui, né? A placa, a membrana, e aí sempre, principalmente não, né? Os dois, é essencial a pingadeira, a calha vem do lado de dentro, e um sistema, cara, que a gente usa muito hoje é a questão do fechamento. Então você tem a calha aqui, antigamente colocava uma pingadeira pequena em cima, parafuso e faz a vedação. Tá dando para pegar aí? E assim, acho que... Legal. Tá legal, né? Isso. Então vinha, parafusava a calha, põe a pingadeira curta em cima e faz a vedação. Com o tempo, esse PU não tem jeito. O melhor PU, qualidade que seja, daqui a algum tempo ele vai soltar e vai dar infiltração. Então hoje a gente faz umas pingadeiras, não só em cima da calha, ao redor todo, a gente, como eu te falei, sob medida. A gente vai lá, mede, quem puder entrar lá no Instagram, @FrancinoCarlos, vai ver lá os fechamentos que a gente faz. A gente literalmente lacra todo o telhado. Então você vem com a pingadeira aqui, ó, trespassa ela para dentro da calha, tá vendo aqui? Uhum. Acabou. Não tem como vazar. Só daqui 50 anos quando essa chapa apodrecer. Ah, que legal. Muito bem explicado e até aproveitando... Aí aqui faz a fixação, né? Aqui no caso a gente está vendo um montante. Então aqui daria para colocar com um brocante. Muito legal, Jefferson. Até aproveitando essa explicação, muito claro, né? Essa técnica que vocês utilizam, né? Isso até é muito legal, isso é muito novo, né? Porque geralmente a gente vem e coloca uma placa cimentícia, né? Sim. E depois coloca, né? Então, existe algum transpasse específico, né? Entre a calha e esse sistema novo que é colocado? Cara, ela tem que trespassar, porque aqui a água ela não vai subir, né? Uhum. Nesse sentido aqui, do jeito que se passar aqui 2 centímetros já é o suficiente. É sempre trespassar mais, mas, igual eu te falei, às vezes esbarra nessa questão do desenvolvimento da chapa. Então, assim, pelo menos ali uns 3 centímetros para cá, para ficar padrão. Parafuso aqui junto, né? Já põe um parafuso aqui travando tanto a pingadeira quanto a calha. Passou um PU em cima dos parafusos, que é importante fazer a vedação. Quando fazer a fixação em cima, não deixar exposto. Faz a vedação com PU, não usa silicone, é PU. Acabou, não vai ter Resolveu o problema. Muito legal. E é muito bom falar sobre essa vedação, né? Que isso é algo muito sensível dentro do sistema construtivo, né? Como a gente fala que é um sistema sobre montagem, então ele é todo utilizado através de parafusos, né? E muitas das vezes a gente não se atenta, né? A gente já trabalhou corrigindo vários problemas em telhado especificamente, que muitas vezes vai lá, a gente trabalha muito com telha sanduíche, né, aquela aço galvanizado, Sim. com poliuretano por baixo, né, ou ela pode ter mais uma malha de aço embaixo, ou às vezes não, né, por uma questão térmica acústica. E como ela é parafusada dentro do sistema, né, ela vai pegando aqui na parte dos montantes, aqui a parte de cima, né, para fazer o travamento desse telhado, assim como é feito também a parte do chapuz que é utilizado. E a gente não se atenta muitas vezes a fazer o tratamento, essa vedação, né? Porque isso ali, a gente acha que é simplesmente só um parafuso, mas ele entra bastante água ali num volume maior de chuvas, né? Determinado momento do período do ano, né? E aquilo ali causa muitos estragos dentro da residência, né? Porque a gente tá falando de algo de gesso, né? Cara, tem um cliente meu, o telhado dele ficou muito bem feito, fizemos fechamento e tudo, cara, as calhas com caimento, show de bola. E ele não parava de ter vazamento. Ele falou, Jefferson, não sei de onde que essa água vem. Aí eu fui lá. Tem gente que põe um parafuso na parte alta da telha e tem gente que põe na bica. E quem fez lá pôs na bica. Cara, e o cara colocou o parafuso em todas as bicas e não vedou. Aí eu falei assim, sabe qual que é o seu problema? Olha o tanto de parafuso que tem nesse telhado. O telhado dele era muito grande. Eu falei, olha, isso aqui era laje, não tinha como ver por baixo, né? Falei, olha o tanto de parafuso que tá nessas bicas. Imagina se cada parafuso desse dá um pinga aí. Aí na época, aquela época choveu uma semana e tal, destruiu a casa dele por baixo. Aí eu falei assim, velho, esses parafusos. Vedou, acabou. Então, exatamente isso. É muito sensível isso, né, telhado, né? Às vezes quem faz a instalação, e algo é muito rotineiro também, às vezes a pessoa coloca o parafuso e ele não entra, né, naquele perfil que tá ali embaixo. Aí a pessoa só tira e vai procurar um novo furo. Só que às vezes é um furo tão pequeno que ele passa, porque durante aquela claridade do sol ali, a gente que trabalha em cima do telhado um volume maior do dia, né? Então fica muito tempo exposto ao sol, então às vezes o próprio olho fica muito sensível, né? E passa, né? E aí a gente passa batido. Então esses pequenos furos ali acaba causando pequenas patologias, né?
Ô, James, até pegando o gancho nessa questão aí, o que acontece? Quando a gente fala de telhado, o telhado, ele é uma das partes da casa que mais tende a dar problema. E até pegando esse cliente mesmo, o telhado dele estava muito bem feito. Tudo muito bem feito. E estava vazando muito. E foi ver, era o quê? Era parafuso. Então, igual a gente lá, cara, tem um volume muito grande de obra, muito grande de clientes. E é impossível fazer o serviço que não vai dar problema. A gente sempre já fala com o cliente, olha, a gente vai fazer o melhor serviço possível, mas há a possibilidade de dar algum vazamento. E se der algum vazamento, é só você ligar que a gente vai aí e identifica o vazamento até resolver. É simples, porque, cara, a água às vezes entra por uns lugares. Outra coisa que acontece muito, às vezes o ponto de vazamento está aqui e tá vazando lá, porque a laje tem uma trinquinha só lá, então a água começa a escorrer aqui e vaza lá. Muitas vezes segue o próprio caimento, né? Às vezes o telhado a gente faz ele com caimento, porque a água possa escorrer para as calhas, né? Então às vezes tem um furo lá no pico, lá na comunheira, por exemplo, lá perto. Aí ela desce, aí ela corre por baixo mesmo da própria telha, né? E vaza ali entre as extremidades da parede e a gente acha que é vazamento na parede, né? A gente lá na empresa tem uma cultura muito forte, sabe? Muito forte mesmo. E uma das coisas da nossa cultura ali é a satisfação do cliente. A satisfação do cliente está lá em todas as paredes lá. Satisfação do cliente é acima do lucro. Já aconteceu de a gente fazer serviço, aí serviço perfeito, aí dá um vazamento, a gente voltou lá tantas vezes que o que a gente ganhou de lucro daquele já foi embora, mas a gente foi até resolver. Hoje mesmo eu vou num cliente, na parte da tarde, que é um amigo meu, a gente fez um serviço lá em Nova Lima. Lá tem um porém que é uma região muito arborizada. Então cai muita árvore em top. A gente teve que fazer ladrões nas calhas lá. Então tem uma dica aí. Quem mora em lugar que tem muita árvore, se for perto do bocal ali, faz um ladrão. Porque se o bocal entupir, essa água sair para fora, não voltar para dentro da laje. A gente fez isso tudo lá. Só que ainda tem algum ponto lá que passa água. Ele sobe, bom que ele sobe no telhado. A gente já subiu junto e tal. E a gente tá tentando junto descobrir onde que tá vindo essa água. E eu já fui lá, cara, umas 4 vezes. Mas ele entendeu, até porque, como ele sobe lá, então ele sabe também que não como se diz, é um mistério esse vazamento. Então a gente vai lá hoje, a gente até combinou pegar umas mangueiras, jogar água lá, simular para ver de onde que essa água tá vindo. Então, assim, uma coisa é a gente ter um problema no vazamento, outra coisa é o cliente entende que a gente está ali para resolver o problema. Só que às vezes um problema não é tão simples de resolver. Porque ele está lá, ele também não conseguiu identificar, ninguém conseguiu identificar de onde que está vindo esse ponto de água. E é de chuva, porque só molha quando vem a chuva. Então essa parte de telhado de calha, ela tem que ter uma certa atenção. E outra coisa, quando vai fechar com a empresa, tem que pensar muito nisso. Ah, não é porque a Francine fez lá e deu um problema que ela é ruim, não. Ah, porque o fulano que deu vazamento porque ele é ruim. Não, é hiper comum acontecer isso. O que diferencia é o pós. Entendeu? E igual eu te falei, já fui nesse cliente lá várias vezes. E hoje a gente falou, não, hoje a gente vai pegar umas mangueiras lá, simular a chuva, até a gente achar de onde que essa água tá passando. É legal. Hoje a gente tem tentado, né? Por exemplo, a gente também já passou por isso, né? A gente vai fazer ali aquela caixaria onde coloca ali muitas vezes a própria calha, né? Porque no steel frame, né? Diferente do telhado, a gente vem uma treliça ali, né? Lá na externa, né? Que é onde vai basicamente o fechamento da placa. A gente deixa esse vão para a calha vir e fazer esse assentamento, né? Então pode ser que muitas das vezes ela não está na caimenta correta, ou às vezes um parafuso também que vazou. E a gente pode ter assim, né? Talvez é o que você falou, não é que a empresa é ruim, mas nesse sistema de parafusamento ali, né? No decorrer, às vezes, como é aquela claridade, o sol bate nesse metal aqui, reflete muito no olho, às vezes um furo que fica, a gente não viu, né? Isso passa. E aí o que a gente tem tentado fazer hoje? A gente tem um material que a gente compra, né? Que ele é um metal que ele é tipo um fluorescência. E a gente está tentando jogar na calha, né? Principalmente, que a gente trabalha muito com procurar esse tipo de patologia em calha, né? Para ver onde ele vaza especificamente. A gente vai colocando em cores diferentes em lugares diferentes. Se a gente vê da calha ali em determinada área, joga uma cor. Vê mais uma parte, joga outra cor. A gente consegue saber por área ali, talvez, onde tem aquele vazamento, né? E é uma das coisas que tem nos ajudado um pouco, assim, a tentar minimizar. Mas realmente nós já passamos por isso, né? Que o importante muito é o pós, né? A gente lá na empresa tem alguns processos para evitar esse retorno. Por exemplo, toda a calha que a gente instala, toda, instala uma calha, joga água, faz um vídeo e a gente deixa arquivado. Porque às vezes o cliente fala, a calha tá parando na água, tal, não sei o que. A gente testou lá na hora.
Porque acontece muito também, que no decorrer da obra, principalmente telhado embutido ali, quando o pessoal não faz direito, põe só umas madeiras, uns toquinhos, que rola muito Tem disso. algumas platibandas que enganam muito, né? Não, mas aí vamos supor, a gente vai lá, instalou a calha, fez o vídeo, testou. Aí na hora que o pessoal foi pôr a telha, foi lá e mexeu no caimento da calha, tirou do lugar e tal. Não que a gente não vá lá consertar, não é isso, mas é só pra, tipo assim, pô, não foi assim que a gente deixou. Então a gente tem lá um grupo, a gente tem alguns métodos lá que a gente faz essa questão de filmagem, até mesmo para mostrar ao cliente, olha, essa calha foi testada, isso e isso. Mas se ele der algum problema e ligar, olha, tá acontecendo isso, é indiscutível. A gente agenda com o cara, vai lá e resolve. Até resolver. Graças a Deus, isso aí a gente não tem problema com o cliente com relação a isso, porque a gente já deixa o cliente Deus do início ciente. É um serviço que pode dar problema e se der, você pode contar com a gente. Ah, legal, muito bom. Isso é uma das grandes diferenças aí da Francino, né, que vem ganhando no mercado. E aí, falando sobre um pouco dos nossos telhados, né, a gente costuma deixar ali, eu já havia até comentado um pouquinho antes, a gente costuma colocar uma placa cimentícia ali, né, de fora a fora, né, e muitas das vezes é porque a platibanda, ela pode ter ali de 50, 80, pode até ter 1 metro de altura, dependendo da altura da comunheira desse telhado, até para embutir, né. Isso tem alguma dificuldade? Essa placa cimentícia, por exemplo, ela, como tem esse sistema aí, né? Essa chapa, você acaba estendendo ela para pegar em cima dessa placa, ou simplesmente faz algum transpasse entre a placa cimentícia, né, e o início da calha ali? Como que... Por exemplo, nesse caso aqui mesmo, monstruário nosso, essa parte de trás aqui, ó, ela tá sem nada, né? Não tem nenhuma placa. A placa tá só do lado externo. Se não quiser pôr placa aqui, a gente pode simplesmente vir com o rufo e tampar. Não há necessidade da placa. A única coisa que a gente, às vezes, tem que ficar atento é o que eu falei, da questão do desenvolvimento da chapa. A chapa tem 1,20 m. Então, ela é 1,20 m contando tudo. Então, eu tenho aqui essa pingadeira, né? A pingadeira, a largura da parede. Então, vamos supor que essa parte que eu perca aí 20 centímetros. Então, eu consigo fazer daqui até embaixo aqui, ó, no máximo 1 metro. Porque a chapa... Igual eu falei, eu posso fazer uma emenda, posso, mas geralmente não é o ideal, entendeu? Mas geralmente não passa, não. É muito difícil a gente pegar a platibanda alta assim. Aí quando é alta, geralmente é tão alta que já não compensa, sabe? Mas a maioria das vezes que a gente faz, já vem, faz esse fechamento aqui. Ano passado a gente fez uma casa na Pampulha toda em steel frame. A gente ficou assim, assustado com a rapidez que eles fizeram a obra lá. Bem perto ali da orla mesmo, a cliente Daniele. Cara, foi muito rápido que eles fizeram a obra. Legal. O steel frame, ele tem esse conceito, né? Por ser... Eu costumo dizer, assim, eu me apaixonei muito pelo industrial, né? Que é o nosso mercado, né? Esse mercado industrial, ele é um mercado muito rápido, né? Por ser coisa de fabricação e tem um controle maior também na produção de tudo, né? Então, no seu caso aí, você tem um padrão específico de fazer de dobra, né? Tem um maquinário e tal, específico. Né, a gente aqui no steel frame, a gente começa desde lá da fábrica, né? Então a fábrica vem, a gente compra a bobina, né? A fábrica compra a bobina de aço, né? Então a gente tem várias bobinas aí no mercado. Essa bobina vai para a fábrica, né? Na fábrica a gente tem a perfiladeira ali, né? Que joga essa bobina dentro da perfiladeira. A própria perfiladeira vem, faz as dobras desse montante, né? Então basicamente o perfil ele já vem cortado, igual a sua cara, o processo é muito parecido, né? Assim, a ideia, o conceito industrial. Ele já vem pronto, então simplesmente quando chega na obra, né, nós temos um caderno de detalhamento, né, nisso nós temos até no nosso escritório, por exemplo, um arquiteto específico que detalha esse projeto. Então, por exemplo, a cada painel, né, vamos dizer assim, cada parede é um painel, ela tem um caderno de detalhamento. Então, cada peça que vai ali, especificamente, a gente sabe a medida dela, isso vem no projeto, e também a gente sabe a posição dentro do painel onde vai. Então a gente pode passar por esse processo de montar o painel na nossa indústria também, né, no galpão, ou a gente pode montar na obra. Isso vai muito do deslocamento, porque isso envolve também questão de custo e frete, né? Mas quando chega na obra, cara, é muito rápido. Então a gente monta um painel desse, a gente costuma dizer aí que se a gente for fazer uma parede de alvenaria, vamos dar um pequeno exemplo, uma casa de gás, que a gente costuma fazer isso muito em casa comercial ou em prédio, né? Edifício comercial ou prédio, aquela casinha de gás ali. Se a gente for fazer alvenaria, é uma semana, né? Tijolinho por tijolinho, chapiscar, rebocar. A gente costuma fazer isso em 2 horas no máximo, em steel frame. Então, assim, só ter um comparativo de tempo gasto em um serviço e no outro, né? Porque como é um Lego, né? Tudo muito parafusado e montado. Então, simplesmente colocou no ar, colocou no esquadro, né? Colocou contraventamento, colocou ali no prumo nível, acabou, cara. É colocar no lugar, ancorar, fazer o chapeamento, fazer o tratamento de junta, entregar para o cliente. Então, realmente, o steel frame ele é um processo, né, industrial que
ele encanta pela sua rapidez, né? Ele é algo que, tipo assim, se a gente for fazer um comparativo, né? Eu acabei de falar isso recentemente, até no episódio anterior. Nós temos um case aí que vai estar no Enix, né? Fica aí o convite para quem estiver na feira do Enix, estaremos lá também para gravar conosco. Nós temos um case da Larissa Reis, que é uma arquiteta aqui de Belo Horizonte, renomada, né? Uma das grandes nomes hoje do nosso país de arquitetura, que tem inclusive incentivado muito, né, as obras em steel frame. A própria residência, né, que ela fez, e ela recentemente ela fez uma casa de 300 metros quadrados, que para que você que trabalha com obra entenda, né, 300 metros quadrados é muito grande. Ela fez uma casa de alto padrão em 30 dias. Então, se pensar que... 30 dias? Em 30 dias, se pensar que há 5 anos, 10 anos atrás, falar que fazer uma casa de 300 metros em 30 dias não cogitava, era impossível. Né? Então, o sistema ele chegou com esse intuito mesmo. Primeiro, sustentável, tecnológico e também de rapidez. Isso implica também no custo, né? Uma obra que você vai ali, se pagar ela ao longo de, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Obviamente, manter uma mão de obra 2 anos é algo muito caro, né? Mesmo que diluído ao longo do tempo ali, que a gente vai sofrendo alteração de valores, às vezes até aditivo que vai acontecendo. Se parar de pensar com uma casa desse tamanho em 30 dias, né? Então, o steel frame realmente ele é algo que veio para impactar o nosso mercado brasileiro, né? Trazer um conceito diferente, né? Eu não sei se você reparou no dia que você foi lá na empresa, aquela recepção nossa, meu escritório, tudo foi feito steel frame. Ah, legal, eu não sabia. Que na época, que negócio, né? O aluguel do galpão era caro, tá? Então, se eu demorasse muito na obra, ia pesar. Aí, na época, quem fez pra mim foi o Raul. Eu falei, Raul, eu preciso fazer o escritório assim, assim, assado. Eu fiz mais ou menos o layout lá. Cara, com 1 semana e pouco, ele fez tudo lá. Aí foi 1 semana, acho que demorou mais pra pintar do que pra levantar. E como que muda muito também a questão térmica e acústico dentro, né? Eu vejo que lá você tem uma indústria, né? Seu escritório fica mais acima e embaixo toda a linha de montagem. Cara, ali, fechou, né? a porta ali, dá muito silêncio lá dentro. Mas a gente colocou aquelas mantas, né? Manta acústica, colocou manta nas paredes e no teto também. Cara, a acústica e a térmica é muito boa. O ar-condicionado lá no 20 ali já tá gelando, porque segura muito. Então, e esse é o conceito, né? Hoje a gente, o steel frame ele veio com esse intuito, porque isso a gente falou um pouco também em alguns episódios, né? Você vai para a Europa, por exemplo, você chega dentro da casa ali, tá caindo neve, a casa tá uma temperatura normal, agradável, né? Ou tá muito calor, a temperatura é a mesma. Diferente do Brasil, né? Hoje, se chega, por exemplo, de calor, dependendo da casa que você tiver ali, o quarto ele tá assim, principalmente quando tá exposto muito ali a questão do sol, né? É insuportável, né? Se não tiver um ar-condicionado, você não fica, né? Porque ele é sólido, então tudo que reflete de um lado, ele reflete para o outro, né? Ele transmite, né? Então, se recebe muito calor de um lado, automaticamente ele vai jogar esse calor para dentro da residência, né? Falando um pouco assim de steel frame, é a minha visão, né? Eu acho que é uma coisa que vai crescer muito no Brasil. Eu tava até pensando lá em casa esse dia, falei, cara, o pessoal às vezes não conhece muito bem direito. Até um comparativo, carro automático. Há uns anos atrás, cara, ninguém queria carro automático. Hoje em dia, todo mundo quer carro automático. Demorou um pouquinho a engatar ali no mercado, mas depois que o pessoal entender, ver o benefício, a praticidade, que você igual hoje, você tem um trânsito aí toda hora, ficar, né? Carro automático não, é tranquilo. Então, assim, muitas vezes tira o pé, o carro não anda, fazendo comparativo é o que acontece no steel frame, né? A gente não fala de movimentar assim em trânsito. Mas recentemente tivemos em Nova York, nessa semana, tivemos um terremoto lá de 4.7, 4.8 magnitude. Então, assim, se pensar que ter um terremoto em Nova York era algo que não era pensado há algum tempo atrás, né? Então, assim, fazendo um comparativo até o que você está falando, hoje em dia, por exemplo, se isso acontecer hoje em Belo Horizonte, eu acredito que de 20% a 30% dessas edificações que estão de pé não suportam um abalo sísmico, porque o steel frame ele é pensado para movimentação, ele é pensado para trabalhar, diferente da alvenaria que é rígida, né? Automaticamente vai fissurar, trincar e algumas vão até mesmo descer, né? Então, assim, realmente ele vem muito para impactar o nosso mercado, porque ele é pensado para N coisas, né? Abalo sísmico, térmico, acústico, resíduo que vai, eu vejo assim, que é uma coisa que eu gostaria de parabenizar vocês, né? Eu vejo que vocês têm um autocontrole do resíduo que é gerado também, sim. Então o steel frame ele é muito pensado até nisso, né? Para uma questão de meio ambiente, né? Primeiro desmatamento de árvores, né? Que vai para a obra convencional, e muitas das vezes a gente fala isso, né? A edificação comum, ela fica pronta, mas ela é uma obra já reformada, né? Porque você faz para quebrar, para passar algumas coisas, para depois finalizar, né? O steel frame não. E esse quebra, ele gera muito resíduo, né?
Então eu vejo que vocês lá na Francine também tem um alto padrão de qualidade, até com tudo que é gerado ali de resíduo, né? Isso é destinado de forma correta, né? Para uma empresa aí de reciclagem, né? Sim. Desde o começo, assim, às vezes a gente menospreza as coisas ao ver, assim, pequeno, né? Porque às vezes, isso aí não tem importância. Mas igual o meio ambiente, cara, eu sempre... Eu estou andando no carro, antigamente quando eu era instalador, tal, o cara que trabalhava comigo, ele comia um negócio e jogava papel no carro. Não, eu ficava bravo, cara, não faz isso. É um negócio que, desde pequeno, não sei porque eu sempre tive essa preocupação, assim, de jogar o lixo no lugar certo, fazer as coisas certas. E até mesmo porque lá na empresa a gente trabalha tudo certinho, sabe? Funcionário, tal, tem essa questão mesmo da reciclagem, a gente tem que emitir os laudos, tal. Aí foi até fiscalização na semana passada, a gente estava mandando, cara, os tubos de PU junto. Aí eles pediram para mandar separado, que é outra classe, então os tubos de PU tem que mandar para outro lugar, não pode ser para o mesmo lugar das chapas. A gente falou, beleza, a gente faz. Então, assim, a gente se preocupa com isso aí, porque Atender, é a nossa adequar as casa, né? necessidades do mercado também, né? Sim. Isso é legal. E aí, até voltando um pouco sobre. Eu abri um pouco sobre essa parte de reciclagem, mas voltando também sobre o steel frame, né? Voltando sobre o abalo sísmico aí. Até para finalizar esse gancho também. É muito importante a gente pensar nas tecnologias, né? De forma de segurança, né? E aí tá, inclusive, até fechando essa parte da reciclagem também. Isso é uma questão de segurança, né? Qualidade de vida nossa, né? Obviamente vocês são só metal ali, né? Corta e tal, e muitas vezes a bobina de PU, né? A bisnaga de PU que sobra ali, isso é destinado para um lugar específico para não ir para o meio ambiente, né? Nós aqui não, nós temos gesso, placa cimentícia, né? Membrana de vapor, né? Lã de PET, lã de vidro, né? Que às vezes isso até faz mal ali em contato direto com a pele. E nem todas as empresas, né? Quando estão construindo, né, naquela rapidez que a gente quer fazer ali, né, da obra ou da edificação, não preocupa com o que vai sair daquilo ali, apesar de ser gerado muito pouco, né, a gente costuma dizer que uma casa, ela, no máximo, estourando muito, seria 2 caçambas, né, diferente do convencional aí que vai 10, 15, né, dependendo do tempo de obra. E muitas das vezes, até quem o pessoal que é responsável pelas caçambas não sabe para onde que é destinado esse entulho, né. Algumas pessoas chegam ali, bota fora, simplesmente joga, algumas chegam, passam em lote aberto e joga. Então precisa existir uma consciência maior também, né? Para poder cuidar desse material, desse resíduo que gera, né? E aí, cara, pensando um pouco assim, na pessoa que está começando o seu mercado, né? Hoje nós sabemos aí, tem muitas pessoas aí dentro do país que vai estar nos assistindo, né? A Francine agora indo aí pro YouTube, né? Ganhando essa visibilidade, a gente sabe que vocês são muito fortes também nas redes sociais. Mas assim, qual dica que você daria, né, para quem tá começando, ou para quem tá te assistindo, que enxerga ali, olha para cima e fala, poxa, eu queria estar no patamar da Francino, né? Até conhecendo um pouco da história de vocês, né, sabendo hoje onde que você começou, né, para ver que é possível sim a gente também pensar e planejar e ter um negócio rentável, desde que ele seja estruturado, né? Qual dica que você daria para esse público que tá te assistindo ali, o calheiro que tá olhando para cima, o cara que tá começando, acabou de sair de uma empresa de CLT, tá querendo empreender, né? Tá querendo entrar nesse mercado, ganhar visibilidade, assim. O que você falaria para esse seu público? Cara, acho que tem alguns pontos aí que a gente tem que levar muito em consideração. O primeiro é que, às vezes, o que eu vejo, assim, que às vezes o pessoal pergunta e tal, acha que, igual eu falei, tem uma empresa com bastante colaborador, a gente tá crescendo, que eu não trabalho. Não existe isso. Então, se você tá começando agora, é difícil. Se você crescer, vai ser difícil. E sempre vai ser difícil. Então, tirar esse negócio da cabeça que vai ser mais fácil lá na frente. Nunca vai ser. Nunca. Outra coisa, honestidade. Quando a gente fala de honestidade, é honestidade em tudo, cara. É impossível você crescer se você não é honesto. Se você compra do seu fornecedor no prazo, paga. Seu colaborador chegou no dia do pagamento, paga. Porque eu vejo muitas vezes isso. Eu falo que porque eu vejo mesmo. O cara quer ter uma empresa, quer ter uma equipe, aí chega no dia do pagamento, não, vou te dar um tanto hoje, outro amanhã. Cara, você tem que ser honesto e transparente. Então, a honestidade e transparência, ela também é outra coisa fundamental. E o mais importante de tudo, o mais importante não, é que tudo é importante, é o empenho, o comprometimento. Se você for comprometido, saber o que você quer, for honesto, não tem como dar erro. E a honestidade com o cliente também ela é muito importante. Acho que uma das coisas mais fortes nossa é essa questão
do cliente. Cara, já quantas vezes a gente falou com o cliente assim, cara, a gente tá tentando resolver e tal, o que a gente pode fazer? Igual eu falei, a satisfação do cliente lá na Francine é acima do lucro. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu já tirei dinheiro do bolso, saí no prejuízo, mas o cara chegou no final das contas e falou assim, ei, amigo, você tá satisfeito? Agora eu tô. Beleza. Ah, legal, muito bom, Gerson. Parabéns, assim, uma honra, é um orgulho pra gente receber vocês aqui no nosso canal, né? Poder falar um pouco sobre a Francino, né? Uma empresa aí que referência, a gente tem orgulho de dizer que é nosso parceiro hoje, né? E também, né, é um dos nossos patrocinadores, a gente carrega o nosso nome aí vinculado ao nome da Francino, né? É uma honra pra gente receber vocês, né? Pessoa que é assim, coração gigante, muito honesto, transparente com a gente, nos recebeu assim com uma forma que a gente não sabe nem como agradecer, né? E fica aí assim o convite, né, para que você retorne, né? Obviamente teremos mais capítulos aí, é só um início mesmo para falar um pouco sobre o que é feito, né? Como que é essa visão de instalação de calha, né? É algo que é muito sensível na construção no modo geral, aí nem falando de chuframe, alvenaria, né? No modo geral é muito sensível isso porque as pessoas não dão importância. E assim como é importante um pilar, uma viga numa obra, é importante sim a instalação de uma calha, porque isso aí, a longo prazo, cara, pode criar assim patologias que vão dar um prejuízo, às vezes até doença, né? Pode causar mofo, porque entra água ali. Dengue. Então as pessoas não têm a consciência, né? E isso é algo que a gente precisa bater forte nesse mercado, é algo que vocês têm feito com maestria, né? Esse cuidado, né, com a saúde, né? Isso está falando mais até de saúde das pessoas, né? Sim. Às vezes a gente acha que é só uma infiltração de água que vai entrar, mas não é. É um mofo, vai estar ali a dengue, é proliferação de fungos também, né? Então, parabéns, assim, pelo trabalho que vocês têm feito, né? Fica aí o convite para que vocês retornem aqui no Diário de Obra. É uma honra receber vocês, né? Ô, James, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Numa próxima vinda minha aqui, acho que seria interessante a gente trazer dados mais técnicos, né? Questão de dimensionamento, o espaçamento ali para deixar para uma limpeza futura, que isso, às vezes o pessoal menospreza. Então, assim, isso aqui a gente começou só a bater um papo. Acho que tem muita coisa técnica que daria para a gente trazer num próximo podcast, porque, igual você falou, às vezes o pessoal não tem noção de como fazer, o que fazer. Igual eu expliquei aqui como é que faz uma fixação, isso é o de menos. O dimensionamento, o caimento, o tanto que a telha tem que passar, é muita coisa que tem que ser passada para o pessoal, até mesmo ali para quem está construindo, né? Falar assim, não, deixa eu ali conferir, ver se é isso mesmo, porque é importante ter um acompanhamento, né? Até quem vai receber o trabalho, né? Quem contrata, na verdade, eu quero dizer, né? Não dá para fazer aqui agora, senão vai ficar muito longo, mas assim, num próximo, queria trazer isso aí, deixar isso... Fica o convite, nós vamos em sim, né, receber vocês, nós vamos aí marcar um próximo podcast. Esse é mais o intuito mesmo para as pessoas conhecerem, né, o quanto é importante conscientizar, né, como a gente tem feito tentar disseminar aí o steel frame, a gente também está disseminando esse conceito de que como é importante esse trabalho, que muitas vezes as pessoas não dão valor, né, as pessoas olham para isso e falam assim, eu escuto muito isso, né, é só botar uma calha ali, qualquer coisa, até meu pedreiro, só dobrar, qualquer coisa eu compro ali no depósito uma calha ali, meu pedreiro vem, coloca aí para mim. E isso é uma coisa mais comum do que você imagina, cara, é muito comum. Meu pedreiro coloca, é o que você fala, né, cada um na sua área, cada um faz... Porque não é tão simples, não é só dobrar uma chapa, não é só fazer uma emenda, não é só. É um serviço que demanda uma mão de obra qualificada, porque senão depois sai caro. Não só isso, né? Além do financeiro, tem a questão da saúde, né? Que é o que pega muito, principalmente residências aí com crianças, né? Sim, sim. Parede com mofo, essas coisas aí, é ruim, né? Sim. Quem precisar aí de calha, só contar com a gente lá, confecção aí, a gente produz, instala. Só deixar assim, ter uma orientação aqui que dependendo a gente não trabalha muito com manutenção, tá, James? Porque, igual a gente falou, é um serviço que já tende a dar problema. Então, às vezes o cliente foi lá, fechou com um cara, aí o cara deu problema, ele não volta. Eu ir lá e mexer nisso é um pouco complicado. Então, assim, se a gente desmanchar e fazer de novo, a gente faz. Mas consertar serviço dos outros a gente não faz, porque você trabalha com a área, você sabe como é que é. Sim, não, e é muito oneroso para quem vai fazer o serviço. Não é só para quem contrata, né? É muito oneroso você ir ali corrigir, assumir esse risco de algo que muitas vezes não foi feito dentro de uma norma, não foi feito dentro de um processo de qualidade, num padrão que a gente está acostumado, né? E aquele negócio, se você aceitou ali fazer a manutenção, a partir daquele momento a responsabilidade não é de quem fez, ela é sua.
Então, assim, a gente já tá a gente vai fazer 8 anos agora no mercado. Comecei com 20 anos, agora vou fazer 28 junto com a empresa 8, né? Então, assim, a gente já apanhou um pouquinho nisso aí. Então, assim, todo processo, tudo que a gente tem hoje, é tudo que a gente aprendeu dentro desses 8 anos. Então, a gente viu o que vale a pena, o que não vale. E a gente sempre quer levar o melhor para o cliente, a gente sempre pensa no cliente. Quando a gente desenvolve um produto, um processo, o pensamento é o quê? Como que isso vai chegar para o cliente? Como é que vai ser para o cliente? Eu falo muito com os meninos, eu não pago salário de ninguém. Quem paga é o cliente. É isso mesmo. Na verdade, assim, toda empresa ela é sustentada através do cliente, não tem jeito, né? Pois é. Uma empresa sobrevive se ela não tem um cliente ali com certeza, para sustentar, né? E é isso, cara. Então, assim, para você que está nos assistindo, um forte abraço, né? Obrigado aí pela audiência. Obrigado a Francino Cara, à disposição de estar aqui conosco gravando mais um episódio. Fica aí o convite para um próximo convite para a gente trabalhar mais a parte técnica, agora que todo mundo já tem a consciência da importância da calha, né? E para você, fica aí, que está nos assistindo, né? Deixa o seu like, comenta, né? Compartilha, né? É um prazer receber vocês. Para você que está estudando engenharia, arquitetura, né? Siga aí a Francino Calha, né? Lá no nosso Instagram. @Francino Calhas. Isso. Segue o pessoal aí. Além de tudo, é o nosso patrocinador, é quem nos ajuda aqui no nosso canal. Forte abraço para você e até mais. Até a próxima, pessoal.